Então agora estamos na terceira parte e última da aula de número 13, falando sobre o pecado original. E aí no livro, o autor, esse livro é Elementos de Antropologia Teológica. O autor faz uma pergunta: o pecado original é mais poderoso que a salvação em Jesus Cristo? Então, aqui, esse livro ele é escrito de uma maneira muito interessante, porque é como se fossem três pessoas conversando, né? Um velho, uma mulher e um homem. Então, eles vão dialogando como se estivessem sentados, conversando ou andando num caminho, e vão trazendo os pontos que eles querem destacar aqui do assunto, né? Então, alguns talvez possam ver, parece que o pecado original é mais forte, né? Mas lembrando de Romanos 5:20, nos diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Paulo está deixando bem claro de que a graça de Deus ela é bem maior do que o pecado. Não existe pecado que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Quando você tiver dúvida, você lembra do endemoniado de Gadareno, aquele homem que vivia como um louco, como um bicho nos cemitérios, né, possesso por demônios, e ele foi liberto, né, teve jeito para ele. Então eu acho que um dos casos talvez o mais emblemático de estar no fundo do poço do pecado e das amarras do diabo e das densas trevas é a vida do endemoniado de Gadareno. E o Senhor Jesus o alcançou, né? Então, mas o autor coloca também que muitas vezes as pregações na igreja são muito pessimistas, sempre destacando aquilo de ruim que acontece no mundo ou aquilo de ruim que acontece no ser humano. E que é importante que a proclamação, a pregação seja da boa notícia também, que se pregue aquilo que é o fruto da salvação, né? Como que é uma vida salva, como que é uma vida redimida, como que é uma vida lavada e redimida pelo sangue de Jesus, como é uma vida convertida, uma vida nova, que se batiza e se deixa moldar pelo Senhor num novo formato de viver, né? Então, essa universalidade da redenção em Jesus Cristo, ela precisa ser proclamada a cada dia. Cabe a cada ser humano, ao ouvir essa boa notícia, o exercer a sua liberdade, caminhando na direção para essa abertura diante de Deus. Então o autor coloca essa expressão abertura ou recolhimento, ou se fechar diante da presença de Deus como uma forma de negação da adesão, da aceitação dessa palavra, dessa proposta da salvação, né? Então ele faz um destaque muito interessante, né, sobre a física, e novamente numa tentativa de diálogo da física com Jesus, com a proclamação de Jesus, com a ação do Espírito Santo. Então é bem interessante. Quem gosta de física aí talvez se sinta até animado. Ele fala sobre a lei da termodinâmica, que é a conservação da energia. Ele vai falar também sobre a energia que se conserva, que se degrada quando atua. Ele vai falar sobre a energia que se desloca, a energia que se concentra, a tendência de degradação da energia, e ele vai tratando sobre esse assunto que está aparentemente tão longe de nós, mas que para o mundo moderno, acadêmico, que está buscando, né, buscando conhecer os porquês, as razões do universo, da vida, da existência. Então a antropologia teológica tenta fazer um caminho para se aproximar desse homem curioso, incansável, insaciável nessa busca de Deus, sem saber que é de Deus, né? Então ele vai falar vai fazer esse comparativo e vai falar sobre, primeiro, que a degradação da energia
no ser humano é a realidade da concupiscência. Ele vai fazer um comparativo de algumas leis da física. Ele vai fazer um comparativo de como essas coisas são semelhantes dentro do ser humano para explicar essa graça ou esse pecado e essa concupiscência, né? Então, primeiro, a realidade da concupiscência do ser humano que se opõe à libertação, ou seja, à degradação da energia. Depois ele vai falar sobre essa concupiscência, que é uma síntese imediata desse ser humano que vai se distanciando de Deus, que precisa ser buscado por Deus. E aí ele vai falar sobre a concupiscência que é vencida, ele vai falar sobre a redenção em Jesus, ele vai falar sobre a concupiscência que é realizada a serviço do amadurecimento, da liberdade, do amor. E a gente vai vendo assim se desenhar uma forma bem diferente de abordar o plano da salvação, como geralmente nós tratamos, né? De uma forma mais dentro de uma cultura judaico-cristã, né? A gente vai tratar mais dentro desses elementos, mas aqui ele vai usar uma outra linguagem para explicar a mesma coisa, né? Para tentar explicar de um outro modo o pecado original, a concupiscência, e Jesus como aquele que vem restaurar, aquele que vem dar um novo começo. Mas também não é apresentado de um modo enfático, como eu falei um pouquinho anteriormente, nem a conversão, nem o novo nascimento e nem o poder do Espírito Santo que nos santifica, né? Mas, ok, é uma tentativa, né? Então, ele diz que o ser humano é capaz de gastar muita energia para o mal, para destruir as outras pessoas, por exemplo, né? A degradação da energia no ser humano deve ser entendida no sentido de que este tende a rejeitar o próprio Deus. Então ele vai falar sobre essa energia destrutiva, seja pelo orgulho, o serviço da morte, pela tendência de se omitir, pelo fato de fugir do compromisso, de se fechar em si próprio, do comodismo. Então ele vai exemplificando, assim como acontece na física, ele vai exemplificar isso dentro do ser humano. E é uma tentativa interessante, né? Ele vai falar sobre esse pecado original, que seria uma degradação energética. Ele vai falar sobre a rejeição do outro, a omissão, o gasto de energia para fazer o mal. Acho que eu já citei isso, né? Então, tudo isso numa tentativa de diálogo, tá? Ele vai novamente citar também a perspectiva evolucionista, tentando se aproximar, sem abrir mão de alguns elementos, mas dando uma nova conotação, o que às vezes pode ser um tema delicado e que deve ser tratado com cuidado, para que a gente não acabe gerando heresias, né? Ou desconstruindo pilares e bases das escrituras, que nós realmente podemos mudar a linguagem, mas não podemos mudar o fato daquilo que aconteceu. Por exemplo, você vai falar para uma criança sobre o plano de salvação, você tem uma linguagem. Você vai falar para um juvenil, você tem outra linguagem. Você vai falar para um jovem, para um adulto, para um idoso, cada um tem uma linguagem mais apropriada. Você vai falar para um acadêmico, tem uma outra linguagem também, né? E hoje, nós inclusive devemos nos preocupar com os nossos jovens que vão desde o ensino médio até as universidades e precisam de fundamentos da nossa fé, fundamentos bíblicos, fundamentos de fé, fundamentos históricos, fundamentos, quem sabe, até científicos, né? O Rodrigo Silva é uma pessoa que trabalha muito essa questão de vários elementos, de várias constatações que fundamentam muito aquilo que a gente às vezes quer explicar só com e quando eu digo só, não quero reduzir a Bíblia, mas dizer que para um mundo sem Deus,
muitas vezes eles precisam de algo conhecido para ser um ponto de contato da nossa evangelização, da nossa proclamação do Evangelho, tá bom? Então, a libertação de Cristo atua em nós. O ser humano pode optar pelo amor de Deus, para ser alcançado por esse amor de Deus. Claro que eles vão falar sobre o batismo como um sinal, um sacramento. Sacramento, nós também, metodistas, nós também protestantes, cremos no batismo como um sacramento, ou seja, um ato sagrado que não é só um ritual para cumprir um protocolo, mas é também um ato espiritual, absurdamente espiritual, que a pessoa ali, a Bíblia diz, né? Você está sendo sepultado para o pecado e está nascendo de novo uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o batismo é muito importante. Nós, metodistas, também temos o batismo infantil. E apesar, como eu estava falando nos vídeos anteriores, da criança bebê, por exemplo, né, ainda não ter cometido o pecado conscientemente, mas ela já tem o pecado original, né? Então, o batismo é para a consagração dessa criança à comunidade. Os pais e as testemunhas se comprometem na criação da educação cristã dessa criança, para que, assim que ela tenha compreensão do pecado que habita nela, da prática do pecado, da graça de Deus através de Jesus, do sacrifício de Jesus, que ela possa então publicamente formalizar a sua decisão por Jesus, fazendo a sua profissão de fé. Então, muitas igrejas, infelizmente, eu penso que por falta de entendimento dos pastores e pastoras, igrejas metodistas, têm deixado de realizar o batismo infantil. Então, é um tema que nós precisamos estudar. Nós temos cartilhas dentro da nossa igreja, pastorais episcopais, temos o próprio ritual, tem vários textos bíblicos. É importante que, se você deseja ser um pastor, uma pastora metodista, você compreenda as doutrinas e os rituais que essa igreja tem, ok? Bem, fora isso, deixa eu ver aqui. Sim, aí a gente fecha com chave de ouro, né? Quando, após nos entregarmos ao Senhor Jesus, após compreendermos o novo nascimento e nascermos de novo, então nós não somos mais escravos do pecado, embora continuemos com essa ambiguidade dentro de nós. Então, quando a gente aceita Jesus, a nossa natureza humana continua. A gente continua com ira, com invejas, embora, quando a gente aceita Jesus, naquele impacto, né, da conversão, muitas coisas na nossa vida são atenuadas, mas algumas não são eliminadas. E aí é o que acontece, o processo da santificação, quando nós vamos buscando, caminhando, seguindo os passos de Jesus e lutando para estar cada dia mais parecidos com Jesus, obedientes a Ele. Bom, então hoje a gente vai parar por aqui a nossa aula 13 e sobre pecado original. Deus te abençoe. A paz.